E agora nós teremos a participação da professora Marielbe Queiroz. Também é uma honra aqui contar com a sua participação nesse painel de abertura. Professora Marielbe, que é também uma grande tributarista, advogada, né, jurista, professora, tem pós-doutoramento em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma das 4 primeiras mulheres do Brasil com esse título. Ela é doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, e tem aí uma brilhante vida acadêmica também, presidente do Instituto Pernambucano de Estudos Tributários, presidente do Conselho Jurídico do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais e Internacionais, presidente do Conselho de Notáveis do Instituto de Juristas Brasileiros. Então, também tem um vasto currículo aqui, que a gente fez uma brevíssima apresentação, e a professora Marielbe vai falar sobre questões polêmicas da reforma. Professora Marielbe, é uma honra recebê-la. Passo a palavra. Boa noite a todos e a todas. Quero dizer do privilégio imenso de estar aqui participando desse grande evento, né? Agradecer o convite para o colega presidente, doutor Beclaute Oliveira, né? É uma honra estar aqui da ANEP, né? Agradecer ao doutor Antônio Souza, o coordenador, doutor Leonardo, a esse convite. Cumprimentar a nossa querida Rita Nolasco, né? Brilhante procuradora da Fazenda Nacional, o grande professor Robson, né, meu professor, e minha grande ídola, que é a professora Misabel Dese, né, que eu venho mirando, é o meu exemplo, é uma honra enorme estar aqui ao seu lado, né? E para falar desse tema que vem suscitando tantos debates, né, não adianta mais criticar a reforma, ela já está posta. Agora é ver como melhorar para ela não ficar tão ruim nesse detalhamento das leis complementares. E venham trabalhando nisso em vários grupos, foram formados um grupo da sociedade civil para ajudar nessa regulamentação, porque nos grupos oficiais só tem pessoas das fazendas federais, estaduais e municipal. Então, a sociedade civil e o pagador do imposto não está em nenhuma, né? Então, queremos fazer algumas colocações e dar alguns alertas do que vem acontecendo, que vai ter que ser observado nessa regulamentação, né? Então, vamos ver o seguinte: são os desafios e incertezas do que era fantasia e agora é realidade. Não adianta mais chorar, né? Agora é tentar melhorar realmente. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: na realidade, todo mundo comprou a ideia. Ontem mesmo estive em Brasília com vários parlamentares que serão trocados 5 tributos por 5 por 2, mas não é isso. Serão trocados 5 tributos por 7. E durante 8 anos teremos 12. A CBS, o IBS, que o professor Robson já falou muito bem, os dois serão o IVA dual, o terceiro, que será imposto seletivo, né, incidência à produção, comercialização e importação de produtos nocivos à saúde. E aí vem a primeira questão: o que é produto nocivo à saúde e ao meio ambiente? Isso, a lei complementar precisa ser muito clara, senão tudo pode ser nocivo a isso. Teremos o IPI Zona Franca de Manaus, alíquota zero para os outros IPIs, ou seja, o IPI não acaba. Teremos a contribuição dos estados, né, sobre produtos primários semi-elaborados, Fundo de Combate à Pobreza e a contribuição de iluminação pública, que foi ampliada. Então, teremos 7 tributos novos. A contribuição de iluminação já existia, mas ela era mais restrita. Agora vamos ter até o alcance do monitoramento. Já foi falada a questão dos princípios da reforma, muito interessante, só que como serão colocados de forma objetiva? Porque é tudo muito abstrato, né? Defesa do meio ambiente, muito interessante. Como é que será essa defesa do meio ambiente nessas leis complementares? A legislação buscará atenuar efeitos regressivos. Eu não vejo como, que isso é uma coisa muito abstrata. Regimes diferenciados de promoção e igualdade entre homens e mulheres. Acho maravilhoso isso. Pela primeira vez, há um reconhecimento que existe uma desigualdade e precisa igualar. Agora, como será colocado isso na lei complementar?
E o IBS será informado pelo princípio da neutralidade. Apenas o IBS. Os outros podem ser, não precisam ser neutros. Então, vamos. Como é que ele será neutro? Em que sentido? Em sentido de que o que se paga hoje não pode aumentar, em relação ao que existe, mas vejam só porque anunciou essa reforma, a partir de 2024, vários estados já aumentaram as suas alíquotas de tributos, né? Não sei se foi por conta da reforma ou porque estava com problema de caixa e usaram como desculpa, mas já começamos o ano 2024 pagando mais ICMS, e isso vai permanecer aí durante esses 8, 10 anos de transição. Temos avanço, uniformidade da legislação, tributação no destino, alíquota por fora, cesta básica nacional. Quais alimentos? A lei complementar terá que dizer, e aí vamos ficar exatamente sem saber o que será essencial. E produtos, por exemplo, a macaxeira do Nordeste, o cupuaçu lá do Norte, o chimarrão do Sul. Como é que vai ser? Vai entrar na cesta básica, e essa cesta básica vai respeitar essas questões regionais. O cashback, tão cantado como justiça fiscal, acho muito interessante, mas quem é que vai ser considerado mais pobre? Porque quem não for incluído como mais pobre vai arcar com o aumento da carga tributária, ou seja, a classe média, né? Imposto na nota fiscal, que era um grande princípio da transparência, mas lá diz sempre que é possível. Então, e se não for possível, será que vai constar, né? Produtos da saúde menstrual, promoção da igualdade, já falei, vedação de benefício fiscal, que é colocado como um grande avanço da reforma para evitar a famosa guerra fiscal. Não sei se tinha guerra, eu sei que tínhamos necessidade de ter alguns benefícios para atrair empresas para algumas regiões mais carentes. Como é que elas vão arcar? Porque o fundo que foi criado em substituição não consegue, não vai conseguir fazer isso. E aí também teremos o quê? Teremos o IPVA, que aí o professor Robson já falou. Foram criados 19 grupos para dentro de 60 dias dar enviar esses projetos, e aí eu posso dizer, nesses grupos que nós estamos fazendo, os desafios que estamos encontrando para colocar, ajustar, equilibrar e colocar isso tudo dentro de uma lei complementar. Então, dou parabéns se acontecer, mas precisamos ficar alertas se essas leis complementares vão atender o que está na Constituição, e elas vão estar tão detalhadas para depois evitar que normas interpretativas, decretos, instruções normativas, portarias, elas possam, elas não vão interferir e alterar o conceito constitucional. Convidados, participantes públicos e privados têm direito a voto. Nada de contribuinte, jurista, acadêmicos, professores, etc., né? Então, leis complementares, eu vejo que todos esses 8 assuntos precisariam estar regulamentados em leis complementares, e o que a gente ouve nos bastidores é que serão apenas 4 leis complementares. O professor Robson colocou muito bem que vai ser a lei instituidora do IBS e da CBS, só que lembrando o seguinte, a CBS, ela é federal, é uma só, não vai ter muita discordância, só que o IBS são todos os estados e os municípios que vão fazer parte. E os dois vão ter que estar em consonância. E aí, como é que fica essa interpretação pelos órgãos federais e os órgãos estaduais? Por quê? Porque as competências, atividades e administrações tributárias permanecem. Então, corre-se o risco grande de ter 3 fiscalizações, federal, estadual e municipal, cada um dizendo uma coisa, um julgado do juiz estadual, outro do juiz federal. Quem vai julgar isso aí, né? A alíquota, que é o grande problema, até hoje ainda não sabemos qual será. Isso é um ponto importantíssimo. Quanto vamos pagar por essa mudança constitucional? No começo era 25, no estudo que a própria Ministério da Fazenda fez, já chega em 27. Temos um estudo lá do grupo de reforma tributária do município de São Paulo, que chegou em 33, era 36, baixaram para 33. Então, é um grande desafio. Por quê? Porque o Senado fixará a alíquota de referência, referência. E os estados, município e Distrito Federal, cada um poderá ser sua alíquota. Então, qual vai ser a alíquota final que vai ser paga? Da CBS federal, da IBS de cada estado e da IBS de município. Então, podemos ter aí várias alíquotas diferentes no mesmo estado. Então, como haverá essa consonância, essa conexão, esse equilíbrio dentro da lei complementar?
O professor Hobbes colocou uma coisa bastante curiosa, né, que eu nem tinha me percebido, com relação a essa questão dos municípios que têm outras arrecadações e não vão precisar. Então, ele pode colocar um IBS bem mais baixo do que os outros, embora tenha que ser para todos os produtos, mas o IBS dele, como ele não depende muito dessa arrecadação, poderá ser diferente. Bom, então veja só, falou-se muito das alíquotas da OCDE, mas então a maior alíquota da OCDE é da Hungria, que é 27%, e países lá que têm 4,5%, né? Então, os Estados Unidos é um país que não utiliza o IVA, mas se nós ficarmos nessa alíquota de 27, 30%, etc., ficaremos com a maior alíquota realmente do mundo. Então, 25% a gente já sabe que não é, vai ser 27, 30 ou 33%. Aí vem a transição de 8 anos, é um período longo, onde conviverão os dois sistemas, o atual complicado e o outro que a gente não sabe qual será. 50 anos, ou seja, em 2078, quem viver verá o fim da implantação. Como eu conheço bastante essa questão de reforma tributária, eu não sei se até lá já teremos outras reformas tributárias, né? E já se fala até no ano 2027. Quem viver verá, eu espero estar viva, porque sou muito jovem, mas quantos que estão hoje aí votando e legislando conseguirá estar até lá, né? A não cumulatividade plena, que era o grande mote desse novo modelo, não vai acontecer. A Constituição já exclui bem de uso e consumo pessoal. Veja, se não houver um detalhamento muito específico do que é um bem de uso e consumo pessoal, teremos um novo contingente de discussão, como temos hoje de insumo, né? Um carro que foi comprado para a indústria e o sócio usa, as roupas de uso pessoal, será que vão ser consideradas? Então, tudo isso vai ser tem que haver um detalhamento muito grande para não gerar novos litígios, né? E os regimes específicos e diferenciados poderão ser cumulativos. Então, o discurso da não cumulatividade plena parece que já está sendo contrariado, né? Inclusive, aqui eu tenho um trecho do próprio Bernardo Api, onde ele diz que provavelmente haverá um sistema cumulatividade, e aí o princípio da reforma estaria ferido, né? Então, a lei complementar poderá definir o sujeito passivo ou concorrer para operar que concorrer. Então, podemos ter antecipação tributária, substituição tributária, diferencial de alíquotas. Se a lei complementar não vetar, pode esperar que nós teremos tudo isso. Por quê? Porque veremos que o comitê gestor fará a arrecadação, a compensação e a distribuição final para os entes. Ora, a empresa hoje compra, é um regime complicado. Ela compra, tem crédito, vende, tem débito. Faz a compensação de débito e crédito e aí vai para pagar a diferença ou ter direito ao crédito acumulado. Entretanto, o comitê gestor faz o seguinte: você agora compra, aí, se for pago, vai lá para o comitê gestor. Quando eu fizer a venda, eu tenho direito a débito, e o comitê gestor vai fazer esse encontro de contas num prazo de até 60 dias. E aí depois vai fazer a sua compensação, o que sobrar vai para o Estado. Então, os estados e municípios ficarão à mercê do repasse do comitê gestor, que ela não será um repasse automático, né? Então, isso é preocupante e tem que estar muito especificado como vai acontecer isso, porque a Constituição só disse que poderia haver. E o pessoal, poderia haver não quer dizer que vai haver. Ora, então para que existiria o comitê gestor? E lembrando que os créditos que estiverem acumulados em 2032 precisarão ser homologados primeiro e compensados em até 240 meses, em até 20 anos. É melhor do que hoje, porque tem muito tributo acumulado de ICMS. Nós mesmos temos vários casos de clientes em alguns estados que têm milhões acumulados e eles não estão sendo utilizados. Então, pelo menos 20 anos já é uma esperança, né? E aí vem a seguinte questão. Era uma reforma da não cumulatividade, da tributação por fora, e o imposto seletivo, ou nocivo à saúde e meio ambiente, incidirá sobre a base de cálculo de outros tributos, terá mesmo fato gerador e base de cálculo de outro tributo. Então, você vê que cumulatividade plena, né? Incerteza com relação ao aumento da carga tributária, serviços, o que é que nós temos? Hoje, no máximo, eles pagam de 2,65 a 8,65 e com a reforma vão passar para a nova alíquota de 27 ou 33%, né?
E aí, o que é que acontece? Sem direito a crédito, porque o maior crédito das prestadoras de serviço, o maior insumo dela é mão de obra, e mão de obra não dá crédito, a não ser que eles façam um planejamento tributário para que haja uma terceirização dos seus serviços e a empresa que prestar o serviço poderá dar crédito para que ela possa compensar. O custo das empresas realmente vão aumentar, convivendo os dois sistemas, adaptação do novo sistema de apuração e pagamento. Aí diz, não, mas é só durante 10 anos, depois melhora. Cumprir obrigações acessórias e guardar pagamento para ter compensação. Então, com certeza, as empresas que, inclusive hoje, várias que estão apoiando, dizendo que vai ser um grande sistema. Ontem mesmo estive no almoço em Brasília e me surpreendi que tinha vários parlamentares dizendo, não, doutora, a senhora não está entendendo bem, porque vai ser tudo uma beleza. Eu disse, tá certo, daqui a 5 anos a gente fala, tá? Definição de lei complementar do que são operações e serviços. Isso aí é muito preocupante, porque lá diz, empresas cooperações de serviço, saúde, educação, etc., terão um regime diferenciado. Qual? Qual será esse regime diferenciado? Cumulativo, alíquota menor, sistema de operação, como será essa compensação? Então, tudo isso a gente vai ter que cuidar, e é importante que a sociedade, aqui esse fórum que é privilegiado, eu sei que tem muitos processualistas aqui, muitos constitucionalistas, todo mundo precisa se juntar para entender e lutar para que essas leis complementares elas sejam muito claras e detalhadas, não deixar para a lei ordinária, para as regulamentações, sob pena de poderem ser alteradas de qualquer jeito e entrar serviço, sair serviço e ficar dependente. Por exemplo, serviço de educação, cursinho de inglês educação que vai ter benefício, ou só o ensino regular de universidade, fundamental, etc. Então, isso tudo a gente precisa conhecer. Vamos ter, sim, um impacto na arrecadação dos municípios, eles não vão ter o fluxo que hoje eles têm de imediato, tá? E aí vem uma coisa interessante. Não, foi botado um limite para que a tributação não aumente. Então, vamos lá. A alíquota de referência CBS será reduzida em 2030, caso a média da receita base da União em 2027 2028 exceda o teto de referência. Parágrafo 5º. As alíquotas de referência serão reduzidas em 2035, caso a média da receita base total exceda o teto de referência total. Entendeu? Qual é o teto de referência? Média da receita de 2012 a 2021, apurada em relação ao PIB, desses tributos todos. E o teto de referência total? Média da receita 2012-21. Então, vocês veem que será muito simples. E esse limite de que essa arrecadação e essa alíquota não poderá ser maior do que isso, né? Então, é importante estar se analisando como isso vai ser operacionalizado. Isso aqui eu já falei, que é exatamente os regimes diferenciados e específicos, combustíveis, serviços financeiros, concursos, hotéis, etc., restaurantes, a gente não sabe qual será essa diferenciação. Teremos alíquotas reduzidas, né? E 30%, que aí eu faço questão de mencionar, luta muito grande do nosso amigo Gustavo Brigagão, como também de todos os juristas, a professora Isabel Dese, o nosso do Grupo Mulheres no Tributário, para que tivéssemos essa diferenciação, porque senão teremos um aumento brutal de carga tributária. Pelo menos terá uma alíquota reduzida, prestação de serviço profissional, intelectual, científico. Agora, qual será a interpretação do que é serviço profissional, intelectual, científico? Quem tem órgão de classe, quem não tem, etc. Então, isso aí, tudinho a gente precisa estar olhando. Mas tudo isso fica o seguinte: como será a base de cálculo, alíquota e crédito para dar e receber desses regimes diferenciados, dessas alíquotas diferenciadas? Isso é grave. Eles serão cumulativos, serão não cumulativos. Então, isso é para estarmos atentos. E o secretário da Reforma, competentíssimo, que vem numa luta para que aprove essa reforma tributária, eu tenho aqui uma entrevista que ele deu em 17 de janeiro de 2024, dizendo que pode haver uma cumulatividade para frente, para serviços financeiros, operações com bens imóveis, plano de saúde e loterias, seja uma exceção à regra. Então, aquele grande princípio inovador de não cumulatividade pode ser que já seja desatendido aí no começo.
E aqui vem o seguinte ponto: o comitê gestor, que será o quarto poder da República. Que natureza tem ele? É uma entidade pública, é um novo órgão, regime especial, independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Eu estava até comentando com o doutor Antônio Souza, a gente eu estava no engarrafamento, aproveitando para debater. Ele será que regime? Então, ele será um órgão federal, será um órgão nacional, um órgão estadual, um órgão municipal? Porque isso aí tem tudo a ver com as competências dele, mas ele só vai para o IBS. Então, ele legisla, edita normas infralegais, e esse poder precisa ser restringido, porque senão nós teremos um terceiro poder fora o legislativo. Com isso aqui, está se tirando toda a competência dos deputados estaduais, dos vereadores de legislar. Eles só vão poder mandar na alíquota do estado dele. O resto já vai em pacote pronto para o comitê gestor. Ele quem arrecada, ele quem distribui o produto da arrecadação. Então, os estados ainda não se atentaram de que vão ficar na mão deles. E o que é interessante, ele vai ter até o poder de reter repasse de município, o que é grave. Então, imagina o seguinte: o comitê de gestão na mão de alguém que esteja num partido, outro do outro governador, como é que vai ficar isso? Daí porque precisamos restringir, limitar esses poderes, porque senão nós poderemos ter algumas coisas não muito interessantes para os estados e municípios. Mas só que, se a legislação é a mesma para a CBS e o IBS, a União também vai se submeter a isso, ou é o comitê gestor que vai obedecer à interpretação da interpretação federal com relação à CBS? Então, isso são questões gravíssimas, importantes, que precisamos atentar agora. E aí, professor Robson, professora Misabel Dess, né? E o presidente Beccalto, vamos analisar e contribuir com sugestões incisivas. Isso vai ter que ser cirúrgico na lei complementar. Não pode deixar que depois hajam outras legislações sob pena de virar uma nova balbúrdia. E aí o que era para evitar litígio, acontecer muitos litígios nessas interpretações, tá? Outro ponto que me causa espécie é exatamente os fundos. Foram criados 4 novos fundos que virão recurso da União. De onde? Ora, se o orçamento da União já é todo amarrado hoje, tem um grande déficit, de onde ele vai tirar recursos para constituir esses fundos? E aí o pessoal diz, o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e Financeiros vai substituir todos os benefícios fiscais. Eu tive numa palestra lá em Mato Grosso do Sul, e aí ele disse, ó, esses 8 bilhões aí, não dá nem para pegar só os nossos do Mato Grosso do Sul. Imagine de todo o Brasil. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa pensar. De onde virão os recursos que a Constituição não diz, tá? Então, quais são os grandes desafios que nós precisamos estar atentos na reforma tributária? Segurança jurídica, e aí a professora Misabel desce com seu profundíssimo conhecimento da questão federativa, né? Eu acho que fere o Pacto Federativo e tira o poder dos estados e municípios. E aí a resposta é, mas tem município que não tem nem arrecadação, que não tem poder de legislar, não tem os órgãos. Então é melhor que pegue tudo e vá para o comitê. Sim, feriu o Pacto Federativo. Mas, se gostarem, né? Então, a Constituição me parece que foi arranhada o texto anterior com o texto atual. E aí vemos o seguinte: o contribuinte lê, interpreta e paga. Depois de 5 anos fica a fiscalização. Quantas fiscalizações teremos? Federal, estadual, municipal? Porque, pelo soube dos debates, o que é que está acontecendo? Cada administração tributária quer permanecer com o seu poder de autuar. Como é que o comitê gestor vai fazer isso? Eu sei que quem paga não poderá ficar sujeito a 3 processos administrativos, 3 fiscalizações, 3 autuações e interpretações divergentes, sob pena de termos muito maior complexidade do que temos hoje. Então, isso aqui é uma questão que precisamos estar atenta, nem o federal da CBS pode dar interpretação diferente do IBS, né? O IBS também ser diferente. Então, isso aí me parece que na Constituição só tratou de quê? Quando houvesse divergência, o STJ terá competência, mas dentro dos próprios estados e não dentro do federal, da interpretação federal com o comitê gestor. Então, e se houver, será o juiz federal, será o juiz estadual? Como é que fica isso aí? As decisões divergentes, ou já temos demais, como é que vai ser?
essa duração desse processo? Como é que vai ser essa legislação? Veja, alteração constante da legislação para aumentar a arrecadação. Pode ser criada substituição tributária, antecipação, que não foi vedado. Eu acredito que o ideal é agora a lei complementar vedar que isso aconteça. O IBS não obedecerá à anterioridade nonagesimal, então, 31 de dezembro, poderemos, no meio do Réveillon, ser surpreendido com a publicação de um aumento de alíquota. 180 dias para enviar a proposta, mas já disseram que as propostas serão enviadas dentro de 60 dias. E aí vem o detalhe: 90 dias para o imposto sobre a renda e tributação sobre folha de salários. Veja, ela chega até antes, né? Disseram até que já está pronta, só que a gente ainda não conhece. Isso significa o quê? Tributação de dividendos. Então, além daquele aumento de alíquota, teremos mais a tributação dos dividendos. E aí fica, você que tem sua sociedade de advogados, as empresas do lucro presumido, as micro e pequenas empresas vão ter tributação sobre dividendos nessa reforma do imposto sobre a renda. Gente, esse eram os principais pontos que eu queria mostrar, tá? Como uma forma de alertar a necessidade que nós temos, viu, meu querido amigo Becal? Temos que agir, as entidades, os professores, temos que entrar com força. Professora Misabel, lá na OAB, na Comissão Federal Tributária, a gente precisa entrar com toda a força para regulamentar isso, porque senão a emenda vai ser pior do que o soneto. E se a gente já tem a possibilidade de ferir princípios constitucionais com a própria reforma, os princípios que ela queria defender e eram as vantagens, imagine se isso não for bem detalhado, o caos. Veja, como advogado será ótimo, né? A gente vai ter muitas questões, muitos processos, muitos honorários, mas como cidadã, eu não estou satisfeita. Eu não estou satisfeita porque gostaria de, tributariamente, estar discutindo outros temas, outras coisas para melhorar, e não estar preocupada se a lei complementar vai causar mais divergências entre interpretações judiciais e administrativas da federação federal com os outros entes federativos. Obrigada pela oportunidade, é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigada, minha querida Rita, por estar aqui com a gente, meu querido professor. Professora Isabel Dez, o palco é seu, né? Obrigada. Obrigada, doutora Marielbe. Brilhante exposição. A gente está num período, né, realmente aí de muita incerteza, porque tem muitos pontos, né, da emenda constitucional que necessitam de regulamentação. Eu acho que vai ter ainda muita discussão. Os grupos estão reunidos para propor alguns textos, né, para essas regulamentações, mas isso ainda vai ser objeto de discussão ampla, né, de ouvir a advocacia, de ouvir todos os setores interessados, para que todos possam participar efetivamente dessa regulamentação. Acho que é do interesse de todos mesmo que a regulamentação venha aí de forma transparente, que venha debates profundos, né, e ouvindo aí os reclamos dos principais setores envolvidos, para que a gente tenha aí transparência e para que a gente tenha uma verdadeira simplificação aí dos tributos, que essa é a expectativa, né, com a reforma tributária, tem diminuir a quantidade de tributos, né? Então, diversos tributos aí sendo substituídos por 3 novos tributos. Então, a ideia é que todos realmente se envolvam nesses debates, eu até elogiando aí a iniciativa do evento. Os eventos são fundamentais para que se amplie os debates, né? Porque traz à tona aí quais são os desafios, as principais dificuldades que serão enfrentadas, né, pelos estados brasileiros, pelos contribuintes. Então, é muito salutar aí ouvi-los, né, e poder aí, com certeza, vão contribuir para que haja aí uma boa regulamentação.